Boa tarde, turma. Tudo bem? Turma, hoje eu vou falar aí sobre a parte de robótica industrial e os processos produtivos, né, dentro da automação. Então, vocês estão estudando aí toda a parte de automação, né, automação mecatrônica, com o professor Flávio. E a parte de robótica industrial vem juntamente com essa parte de controle e automação, trazer maior flexibilidade, né, um maior volume de produção e diversificação também de produtos, tá certo? Então, para esta aula eu estabeleci como objetivos, né, falar um pouco aí sobre a diferenciação inicialmente dos tipos de robôs, né? Nós vamos ver aí características de robôs mais domésticos, digamos, robôs de entretenimento, robôs articulados, robôs de fabricação, né, robôs industriais. Aí nós vamos ver aí algumas diferenças. Na sequência, automação de processos produtivos. Depois, caracterização de cada um dos tipos de automação, que existem aí 3 tipos que nós iremos ver. E por fim, o comparativo entre diversificação e o volume de produção, certo? Muito bem, então falando inicialmente aí da diferenciação dos robôs, né? Nós temos que na robótica moderna há pesquisas e desenvolvimentos de robôs intitulados humanoides ou ainda antropomórficos, certo? Estes são criados com a semelhança humana e com capacidade de interagir com o ambiente, como o Asimo, né, construído pela montadora japonesa Honda Motors, né? Então é esse carinha aqui do lado. Citam-se ainda diversos brinquedos articulados com feições que lembram animais de estimação, como cães, por exemplo, né? E que se destinam ao entretenimento. Contudo, tais robôs são incapazes de realizar quaisquer tipos de tarefas e apenas respondem a estímulos externos, né? Então você tem ali um robozinho pré-programado por uma determinada empresa, né, e ele vai responder a certos estímulos. Ah, puxa, eu cansei desses estímulos, quero mudar. Não, ele foi programado para isso lá, e aí você não tem flexibilidade de programar, de fazer nada com ele. Ele é um robô mais frágil, tal, apenas para interação, né, entretenimento. Estes equipamentos, né, citados aí acima, não podem ser usados em aplicações industriais, pois já são pré-programados e, em geral, são mais frágeis também. Tá? Então, você não pode pegar um robozinho desse e levar para um sistema aí de transporte dentro de uma empresa que ele não aguenta, né? Não tem nem como fazer a programação para isso. Portanto, esses robôs não serão o foco desse estudo, né? O estudo aqui que teremos na área de robótica, né? Robótica em manufatura flexível. Mas sim os manipuladores industriais que caracterizam-se por serem capazes de realizar tarefas específicas, podendo ser programados e ainda ter uma força elevada, né? Para o transporte de cargas, por exemplo. Então, o que nós iremos abordar aqui no curso é este carinha aqui, é esse tipo de robô. E não este, tá? Esse carinha aqui não é o foco do nosso estudo. O nosso estudo é o estudo para mecatrônica, né? Estudo aí para automação, para aplicações industriais. Muito bem. Então, dentro desse conceito, nós temos aí os sistemas de automação, né, para processos produtivos. E temos aqui uma definição, né, para automação. Então, a automação é uma tecnologia que faz uso de sistemas mecânicos, elétricos, eletrônicos e de computação, né, para efetuar controle de processos produtivos. Então nós temos lá os
os elementos de automação, e eles têm aí, pelo menos aí, uma ou duas dessas características, né, que foram citadas aí. São alguns mecânicos, elétricos, eletrônicos, de computação, outros são eletrônicos e tem a parte de programação, de computação, outros têm acionamento elétrico e uma parte de mecânica, mecanismo, né? Então, em geral, nós temos aí essas características no processo de automação. Alguns exemplos de processos de automação nas indústrias são linhas de montagem automotiva, máquinas operatrizes do tipo CNC e robôs. Tá? Então, nós temos aí estes elementos, né, esses processos aí que são automatizados. Né? Então, quando eu falo de robôs, eu já estou falando de uma certa forma aqui também de linha de montagem automotiva, porque hoje em dia a linha de montagem automotiva, por ser serviços aí, né, muito repetitivos, trabalha-se em robôs. Você programa um robô para repetir aquela tarefa por várias vezes, da mesma forma, com os mesmos parâmetros, e o robô vai fazendo aquilo na linha. Tá? E as máquinas operativas do tipo CNC, né, tornos, fresas, por exemplo, você tem um controle numérico computadorizado, você vai lá, programa e consegue também executar aí, né, criar aí alguma peça aí pré-definida, já com dimensões bem definidas. Pode-se identificar 3 formas distintas de automação industrial, né? São elas: automação fixa, flexível e também temos a automação programável. Tá? Eu irei falar um pouco mais de cada uma delas, né, nos slides seguintes, mas a última aqui vocês já estão tendo um contato legal aqui no curso, né? Então vocês devem já ter alguma noção do que é isso daqui, mas enfim, eu vou focar em cima de cada uma delas de forma separada. Antes disso, né, eu vou colocar aqui alguns exemplos de automação da produção. Aqui é linhas de montagem automotiva, como eu disse, né? Temos vários robôs, não é um nem dois, né? Aqui a gente tem um monte de robô que está fazendo ali um papel que seria antigamente dos operadores, né? O operador faria aqui essas operações que estão sendo, né, dentro aqui de estágios, aqui setores, né? Então, um grupo aqui, outro grupo aqui, outro grupo ali, pá, assim por diante. E na realidade, hoje em dia está tudo automatizado, então são robôs que fazem, né? E temos também o torno CNC, que entra nessa pegada aí, né, da automação. Você pode programar, né, o torno, e ele vai lá e fica executando aquele serviço, aquele processo, certo? Falando inicialmente aí de automação fixa, né, na automação fixa, as máquinas são específicas para o produto a ser produzido, tá? Então, se eu tenho um determinado produto que deve ser elaborado ali, nós temos uma determinada máquina que faz aquele produto, tá? Aquele produto específico. Elas produzem em grande quantidade de um único produto, ou produtos com pequenas variações entre eles. O volume de produção é elevado, né? Não tem muita flexibilidade, então pode ser elevado. E o custo da máquina é elevado também. Por quê? Porque é uma máquina apropriada para a produção de um produto específico, né? Por outro lado, como o volume de produção é alto, o custo do produto, em geral, é baixo, né? Então, você consegue amortizar aí o valor da máquina, embora ele seja elevado. Mas você produz muito, né? Então, se produz muito, você vende muito. Então, com uma alta oferta, você vai ter aí um custo mais baixo aí para o produto, né? Pelo volume de produção. Daí nós temos aqui o exemplo, né, da produção, que eu vou citar aqui, ó. Tais máquinas são encontradas em produção de lâmpadas, né,
fabricação de papel e garrafas. Então aqui eu coloquei fabricação de garrafas e de papel, né, que nós temos aqui essas duas imagens para representar. Nesse tipo de automação deve-se ter cuidado com o preço final do produto, pois como o investimento de aquisição da máquina é alto, a amortização, que eu havia falado, né, só acontece com vendas elevadas. Além disso, se o produto sair do mercado por obsolência, perde-se o investimento. Então você tem que ter aí em mente, tem que fazer aquela gestão ativa, né? Você tem ali um investimento muito alto de maquinário, né? Então você tem que produzir bastante ali e conseguir um bom volume de vendas também, né? Não dá para jogar o preço lá embaixo também, porque senão você não consegue pagar aí o seu investimento. E por uma questão mais gerencial aí, né, até de organização aí do negócio, você tem que ter isso em mente, né? Puxa vida, quanto que eu estou investindo? Pô, estou investindo muito, então eu estou me endividando muitas vezes para investir no maquinário, para que a médio e longo prazo eu tenha este retorno, né? Então nós temos aí este cenário para automação fixa. Falando agora de automação flexível, na automação flexível o volume de produção é médio e geralmente a máquina pode ser programada para produzir outro produto que se assemelha, né? Então nós temos ali, nesta automação possui-se características de automação fixa e de programável, então uma intermediária, por isso do nome flexível. A máquina deve ser adaptável a um número grande de produtos similares, tá? Nada muito fora, né? Então se eu produzo papel, eu posso produzir ali, por exemplo, cartolina, mas eu não posso produzir garrafa, por exemplo, né? E nesse sentido ela é mais flexível que a automação fixa. Muito bem. A automação flexível é empregada, por exemplo, numa linha de montagem automotiva. Tá? Então nós temos a linha automotiva, perceba, tem pouco robô, né? Muita coisa aqui, muita coisa desse lado, muita coisa desse outro lado aqui. Tudo aqui sistemas programados, né, para uma linha automotiva, e que a linha automotiva faz o quê? Faz carro, né? Então, puxa, eu estou produzindo ali por exemplo, né, vamos colocar uma marca aí conhecida, Palio, né? Por algum motivo estou citando Palio. Daí você está lá produzindo Palio, puxa vida, né? Tem ali a concessionária, não, estou produzindo Palio, não, peraí, agora eu vou produzir Uno, né? Vamos produzir Uno. Então, eu mudei o produto? Não, estou produzindo carro, né? Mas eu estou produzindo um modelo diferente, porém a produção ainda é de carro, né? Então vai ter a pintura, o processo de acabamento, né? O processo ali de fabricação, conexão das portas, janelas, tudo isso daí é muito semelhante, né? Então muda muito pouca coisa, você consegue aí trabalhar aí de forma adaptável, né, para produtos similares. Então, produzir a Palio, agora vou produzir aí o Uno, né? Mas ainda ambos são carros, né? Agora falando da automação programável, na automação programável o volume de produção é baixo, mas a variedade de produtos diferentes é alta, tá? Ela é adaptável por meio de programação. Então daí entra a parte computacional, né? Aquele conhecimento de programação, né? Que vocês já têm aí ou estão adquirindo ainda no curso, né? Os principais exemplos de automação programável são as máquinas CNCs e os robôs industriais, tá? Então aqui eu coloco mais uma vez, né? Exemplo aqui, uma fresa, né? CNC, acho que não dá para perceber que é chinesa. E esse robozinho aqui, esse manipulador aqui, industrial, né? Também aí que é muito utilizado, né? Para fazer aí, por exemplo, o transporte de peças. De todos os processos de automação, a robótica mais se aproxima da automação programável, né?
Portanto, os volumes de produção de um robô industrial não são grandes, mas ele é extremamente adaptável a produtos diferentes, tá? Então, se eu quiser, no caso anterior mesmo, né, eu tinha um robô lá que fazia o processo de pintura do carro, por exemplo. Então, naquele processo, né, que era um processo flexível, né, para aquele exemplo, eu tinha um robô que poderia ser programável para fazer uma outra coisa, por exemplo, transporte aí de peças, né? Então, em vez dele fazer a pintura, ele faz agora transporte de peças. Então, na CNC também, na CNC é brincadeira, né? A gente, por programação, a gente muda a dimensão, muda ali o modelo da peça, né? O que a gente quer produzir aqui também. É algo aí até tranquilo, é questão mais de programação numérica aí, né? Você trabalha aí com um pouco de trigonometria e tal, mas detalhando bem, esquematizando bem isso daí. Na unha passa aqui para o computador e o sistema vai fazer aí a execução do que foi programado anteriormente. Tá? Embora robôs industriais sejam produzidos em diversas configurações, algumas delas se assemelham, até certo ponto, a características humanas, antropomórficas, essa palavrinha me pega sempre, e portanto são propícias para substituir operações realizadas por humanos. Tá? Então perceba, puxa vida, não? Aqui nós temos algo parecido com um braço. Né? Então esse braço aqui, ele se assemelha a um braço humano, de uma certa forma, que seria, vamos por assim, a mão, né? O punho, o antebraço, o braço e, vamos por assim, o ombro, né? Aqui seria o encaixe para o corpo, por exemplo. Então, é um braço robótico porque lembra um braço humano, de uma certa forma, né? Tem essa característica aqui, ó, antropomórfica. Agora foi. Tá? Então, é uma característica aí de semelhança, né? De características humanas para as características de um robô. E agora eu trago aqui um comparativo de diversidade e volume de produção. Né? Na figura a seguir, nós temos a ilustração de relação do volume de produção e a diversidade de produtos para um processo de automação. Né? Então, perceba, nós estudamos aqui os 3 tipos, né? E automação fixa, né? Dentro aqui desse espectro que nós temos volume de produção na vertical e diversidade na horizontal. A automação fixa, ela fica num volume lá em cima, né? Então, volume de produção alto, né? É para um tipo ali de fabricação, mas como ela é uma máquina dedicada, ela consegue produzir muito, né? Então, um volume de produção elevado, né? Porém, a diversidade de produtos é muito baixa, né? A máquina foi feita para produzir, por exemplo, garrafas. O que ela vai produzir sempre? Garrafas, né? É isso que ela faz. A automação flexível, ó, ela já traz aqui uma possibilidade um pouco maior. Uma coisa que é interessante reparar é na área, né? A área que vai aumentando. Então, a área da automação fixa é a menor de todas. Tá? Ela faz um produto, muito volume, mas um produto. A flexível, ó, ela já faz um volume intermediário, uma diversidade maior de produtos. Ela já tem uma área maior que a área de automação fixa. Né? Se eu pegar aqui essa elipse, eu conseguiria cobrir tranquilamente essa daqui da automação fixa. Né? Mas ela é um intermédio, ela tem diversidade e ela tem também aqui um volume intermediário. Né? Então aqui é um intermediário entre o fixa e programável. Tá? Agora a automação programável, essa daqui é brincadeira, né? O tamanho dessa elipse, ela tampa aqui a flexível e tampa tranquilamente a automação fixa também. Né? Por quê? Ela tem aqui, vamos pôr assim, em termos de pico, né? Ela chega aqui praticamente a metade aqui do volume de produção, né, no melhor dos casos aqui, tá? E ela tem uma diversidade de produtos muito elevada. Por quê? Porque o que eu quero é programa. Né? Eu quero programa. Então eu vou lá, estou
uma linha, mesmo exemplo passado, né? Uma linha automotiva, eu vou lá e faço pintura com um robô, né? Agora eu estou numa linha de transporte de carga, por exemplo, o que eu faço? Eu tiro uma peça, né? Um componente de um ponto e levo para outro, né? Algum equipamento, posso içar, enfim. Faço isso através de programação. Basta eu programar ali um robô, né? Ou no caso de produção aí de peças, componentes, né? Componentes para máquinas, né? O setor automotivo. Eu faço isso através de CNCs, né? Torno, fresa e tal. A gente consegue fazer isso através de programação aí de máquinas CNCs. Mas o que é muito interessante, né? E que daí vale a reflexão, é que a automação programável ela tem um volume de produção um pouco menor, né? Dos três aqui é o menor, com certeza, mas ela tem uma área que leva em consideração volume e diversidade de produtos muito maior que as outras duas. Então, realmente aqui, os sistemas de automação eles tendem hoje em dia muito mais a trabalhar aqui com automação programável, porque ela demonstra ter muitas vantagens com relação às outras, né? Então, até para você conseguir produzir diversos elementos, né? Diversas peças, diversos componentes, esse investimento inicial ele vai se amortizar aí de forma mais rápida do que nós teríamos aqui, por exemplo, onde o maquinário é muito caro, né? Você tem que produzir muito e vender bastante para conseguir bancar esse tipo de investimento aqui. Isso falando mais de um processo produtivo, de uma empresa, né? Como uma empresa funciona e a robótica dentro desse aspecto, né? Nesse espectro aí de produção industrial é muito importante, né? E ela entra fortemente justamente nessa parte aqui de automação programável. Beleza, turma? Então, a aula de hoje é isso. Agradeço mais uma vez aí a atenção de todos. Lembrando que eu estou sempre disponível no horário da aula aí no Microsoft Teams. Caso tenha alguma dúvida, podem encaminhar que eu respondo aí prontamente, né? Assim que eu ler a pergunta eu já dou feedback para vocês. Beleza? Grato a todos mais uma vez. Bons estudos. Até.